Olá pessoal, um grande abraço a todos, obrigado pela presença mais uma vez, obrigado a VetSmart pelo novo convite. Estou aqui com vocês novamente para poder falar um pouquinho mais sobre essa área maravilhosa que é a área de ortopedia veterinária. E dessa vez a gente veio com um assunto super importante, um assunto super legal, que gera bastante dúvida no nosso meio, que é quando nós devemos operar uma fratura e quando nós devemos imobilizá-la sem causar nenhum dano para o nosso paciente. Então esse assunto é um assunto muito importante para a gente que participa dentro da nossa linha da medicina veterinária. Por quê? Porque vai depender muito do que a gente fizer para ter um sucesso ou não no nosso tratamento. Então vamos começar falando quando que eu devo indicar uma cirurgia e quando eu devo imobilizá-la. E aí, você teria condições de me falar quando você vai imobilizar e quando você vai operar? Se eu te der uma fratura em mãos agora e falo, resolva, o que vocês fariam? Gera aquela dúvida, meu Deus, será que eu devo já indicar uma cirurgia? Será que não seria tão agressivo? Será que eu já devo tentar imobilizar, mas eu sei imobilizar? Eu sei fazer algum tipo de curativo que vai me trazer um resultado? Então é isso que eu quero trocar ideia com vocês, é isso que eu quero fazer esse bate-papo, tá? Porque a gente vê que cada dia cresce mais o número de acidentes automobilísticos, o número de atropelamentos, o número de quedas dos nossos pacientes, e a gente vê que o número de fraturas vem aumentado muito. Numa estatística que eu vim estudando, os traumas, eles acometem em torno de 50% a 52% do número de atendimentos em clínica de pequenos animais. Então olha o quanto isso é importante para nós. E aí, o que a gente vai fazer? Então para a gente iniciar, eu preciso mostrar para vocês o conceito de fratura, porque nós vamos falar, devo ou não imobilizar? Mas para eu imobilizar, eu tenho que saber primeiro o que eu vou imobilizar. E eu vou imobilizar o quê? Ou uma luxação, ou uma fratura. E o que é uma fratura? Se o seu cliente virar para você hoje e falar assim, doutora, o que se trata de uma fratura? Você vai saber falar com ele? Você vai saber ou você vai virar e falar assim, fratura é uma quebra de ossos? Poxa, ele vai lá para sua cara e falar, me ajuda, eu também sei. Então, gente, o que é fratura? A fratura ela é uma solução de continuidade óssea causada por uma transferência de quê? De força, de energia entre dois corpos. Lembra lá quando a gente estudava física, que a gente falava dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? É exatamente sobre isso. Então, fratura é quando a gente tem essa troca de energia e uma vai ter que ficar, a outra não. A outra vai ter que se dissipar. E dissipa de que forma? Causando um dano, e esse dano seria uma fratura. Tá? Então aqui um exemplo clássico que eu gosto de colocar para a gente poder entender o que é uma troca de energia, onde acontece essa troca de energia e o que levará a essa troca de energia. Então fiquem atentos nesse vídeo que vocês vão entender. O camarada chutou o outro, pisou, nossa, é feio, mas é fácil para a gente entender. Então prestem atenção, na hora que ele pisa, nós temos aqui, isso é uma fratura, não tenham dúvidas, mas no primeiro momento o colega de amarelo chutou o colega de branco e na troca de energia entre a perna dele com a perna do outro colega, eu tive uma quebra daquele osso porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então isso é fratura, pessoal, não é difícil de entender e hoje você sabe classificar e você sabe descrever para o cliente. Então fratura é a troca de energia, onde um vai sair prejudicado. Se você der um murro na parede hoje, você vai quebrar seus dedos. Se um carro vier e bater contra você, você vai ser amassado. Se uma criança vier em sua direção, você chutá-la, você vai causar a fratura dela. Então, essa troca de energia será favorecida entre um e não favorecida entre o outro. Porém, não basta nós apenas sabermos o que é essa fratura. Eu tenho que saber classificar essa fratura. Mas por que, Renó, eu preciso saber? Porque eu preciso saber que tipo de fratura para eu saber se eu imobilizo ou se eu opero. Opa, já começamos a falar do nosso objetivo, tá? E como que é feita essa classificação? Ela é muito simples. Essa classificação é feita basicamente em 4 itens. Um deles, a causa, o que levou a essa fratura. A comunicação, é uma fratura que tem contato com o meio externo? Não, não tem. E a localização dela? Onde fica no osso? Qual a severidade dela? É simples? É grave? E a direção da linha de fratura, que para mim é uma das mais importantes classificações que a gente tem, tá? Então eu vou falar rapidamente sobre esses temas aqui, para a gente poder lá na frente conseguir montar o nosso raciocínio, se eu devo operar ou não, ok? Então a primeira é a classificação de acordo com a causa que levará à fratura. Quais as causas mais comuns que nós temos? O trauma, que é um trauma direto,
ou indireto. O que será um trauma direto? É aquele trauma onde o contato entre as superfícies é imediata e levará a uma com a lesão, tá? Então, por exemplo, a principal causa de trauma direto aqui na minha região, atropelamento. Rio de Janeiro, São Paulo, regiões onde tem muito movimento, a gente tem a maior chance de ter atropelamento. Áreas que tem muita área livre, muito animal solto, já é mais o quê? Quedas. Área onde a gente tem um índice de criminalidade muito grande, assaltos a casas, o cara vai lá, tiro, né, projéteis. Então, trauma direto a gente tem principalmente o atropelamento, quedas e projéteis. Então, quedas. Quem nunca viu, né? Quem nunca atendeu um paciente que o tutor chega pra gente e fala: ah, doutor, o meu cachorrinho pulou da mesa e quebrou a perninha. Ah, o meu cachorrinho caiu do meu colo. Ou então, nossa, doutor, é um degrau tão pequenininho e ele caiu e fraturou. Então, o trauma direto por queda, né? Projéteis, temos que ficar bastante atentos. Por quê? Porque são geralmente fraturas bem complexas, fraturas que não vão nos permitir imobilizações. Opa, já comecei a contar o segredo. Fraturas por projéteis, talvez nós não faremos imobilização, porque geralmente são fraturas que a gente chama de alta energia, fraturas que causam vários pontos de lesão no osso do meu paciente. Então, uma das principais causas, fratura por trauma direto, projétil, não se imobiliza, ok? Guarda isso na cabeça. Outra coisa, o trauma indireto. O que é o trauma indireto? É uma força distante, não é aquela força em que há o encontro entre aquelas duas estruturas diretamente, né? É um azar, o gato tá deitadinho ali, dormindo, cai um vaso de planta sobre o membro daquele gato, levando a uma fratura. Putz, e aí? Né? Então, é um trauma indireto. Então, eu tenho trauma, né, que não dependeu diretamente daquele nosso paciente, ok? Outro tipo de causa, temos o trauma. Segunda causa, patologia óssea. Muita gente esquece que existe esse tipo de causa, né? Por quê? Porque às vezes aquele paciente velhinho, aquele paciente que tem muita predisposição à neoplasia óssea, por exemplo, um Rottweiler, né? Ele tá andando, ele cai, o tutor leva pra gente, fala, ele tá sentindo muita dor, ele tá muito prostrado, e quando a gente vai fazer um raio-x, ele tem uma fratura. E qual que é o primeiro pensamento que a gente tem? Tutor, ele teve algum trauma? Ele foi atropelado? Ele caiu? Não, doutora, certeza absoluta não aconteceu nada disso. Poxa, mas ele tem uma fratura. E aí fica a dúvida, mas como assim ele quebrou? Né? Igual quem nunca ouviu falar da vovozinha que chega pra você e fala: nossa, meu filho, sua avó caiu e quebrou a bacia, ou quebrou o quadril, né? E o correto seria: não, ela quebrou o quadril e depois caiu. Por quê? Porque a degeneração óssea, a osteoporose humana, leva a uma sensibilidade da matriz óssea, aquela matriz fica muito fraquinha, frágilzinha, um movimento rápido, quebra. É como se fosse um isopor. No cão da mesma forma, tá? O tumor ósseo, a neoplasia óssea, ela leva àquele desgaste contínuo e leva a uma absorção do cálcio que tem dentro do osso. E esse osso fica poroso. Dessa forma, aquele cão vai correr. Nós temos aqui uma imagem clássica. Eu não posso afirmar que seja um osteosarcoma, mas é muito semelhante, né? Então, ele vai correr e esse osso aqui, ó, ele sofre uma absorção e vai sofrer um trauma indireto, né? Ele vai correr, pisou, peso, fraturou. Então, é aí que nós temos patologias ósseas levando a fraturas. Quem nunca ouviu falar em hiperparatireoidismo secundário renal? Lembra? O paciente tem aquela lesão renal, começa a ter alterações de calcitonina, paratormônio, então eu tenho um desequilíbrio entre esses dois hormônios, começa a ter mais absorção óssea. Por quê? Porque o cálcio no sangue está baixo, o organismo, opa, deixa eu aumentar o hormônio aqui para aumentar a absorção de osso. Ele vai principalmente em mandíbula, começa a tirar o cálcio, aquele paciente fica com o que a gente chama de síndrome da mandíbula de borracha, ok? Devido a um enfraquecimento, ele morde e fratura. Então nós temos essa segunda causa, que seria a patologia óssea. E uma terceira causa importantíssima também é o estresse repetitivo ou uma fratura por fadiga. Aqueles cães que são submetidos à corrida, aqueles cães que são submetidos à agility todos os dias,
tá? Falando, extrapolando um pouco mais, equinos que fazem treinamento todos os dias, saltos, né? Quem nunca viu aqueles equinos tem muito problema em boleto, principalmente porque esforço repetitivo. Até na gente, a gente digitando demais, a gente mexendo muito em telefone, a gente pode ter lesão por esforço repetitivo, chamado de LER, né? Então, o exercício repetitivo vai causando microtraumas na estrutura óssea e esse osso um dia vai chegar e vai quebrar. Tá? Então fiquem atentos, não é só trauma, todo mundo acha, é só trauma que quebra o osso. Trauma, patologia óssea e estresse repetitivo. Então lembre-se, o paciente também precisa descansar. Né? Você vai na academia, vai malhar músculo todo dia, você vai estourar, cada dia você tem que treinar alguma coisa. Né? Então da mesma forma os nossos pacientes, então a gente tem que saber orientar. Isso aqui é muito comum na Europa, né? Esses pacientes são submetidos a corridas, a saltos, mas isso está já vindo para o Brasil. Temos que tomar cuidado, temos que orientar os tutores em relação às possíveis formações de fratura devido ao esforço repetitivo. Vamos ficar atento. Ok? Segunda classificação. Então, primeira falamos qual? Né? Causa. Causa, trauma direto e indireto, patologia óssea, esforço repetitivo. Segunda, fácil. É uma fratura interna ou externa? Tá? Então eu tenho uma fratura exposta ou não exposta. Então, a fratura que não tem contato com o meio externo, ela é chamada de fechada. Uma classificação simples, né? Sem comunicação com o meio externo. Então, por exemplo, esse modelo que eu coloquei aqui, a gente tem uma fratura, onde a musculatura no raio-x você vê está íntegra, então eu não tenho contato, uma fratura fechada. A outra fratura, pessoal, também que gera muita dúvida, que as pessoas acham que para ser uma fratura exposta, ela tem que estar totalmente exposta, né? O osso tem que estar para fora, aquela coisa horrível de se ver. Não. Se esse osso perfurou o tecido, teve contato com o meio externo e voltou para dentro do tecido, eu tive uma exposição e um retorno, e eu já classifico isso como uma fratura exposta. Então, fraturas expostas não são aquelas que têm contato constante com o meio ambiente, tá? Tem contato e pode retornar para o sítio de origem. Então, se a gente observar esse foco aqui, ó, a gente tem uma fratura onde tem uma ponta óssea muito proeminente. No seu exame clínico, que é extremamente importante para a gente, você vai ver uma perfuraçãozinha que o osso saiu e voltou e tem uma linha de contato com o meio externo. Tenho uma fratura denominada exposta, tá? Fiz questão também de colocar aqui uma mandíbula, que 90% das fraturas de mandíbulas, a gente vai ter fratura exposta, porque vai ter lesão da gengiva, vai ter uma exposição e o osso fica lá dentro. Então eu já vi vários odontologistas falando que a fratura na boca ela não é exposta. Tem que olhar, porque na maioria das vezes a lesão da parte da gengiva e há sim contato com o meio oral, com a cavidade oral, que tem muita bactéria. Então, além de ser uma fratura exposta, é uma fratura também contaminada e infectada. Por quê? Bactéria. Então, todas as fraturas expostas são classificadas como contaminadas. Teve contato com o meio, né, o meio externo, contaminou. Mas nem todas infectaram-se, ou seja, a presença de micro-organismos. Então, eu preciso de ter um ambiente sujo, cocô, xixi, cavidade oral, uma água suja, para ter uma infecção daquela estrutura. Tá bom? Então, segunda classificação, exposta e não exposta. Acabou. Que difícil que tem. Cadê o difícil da ortopedia? Né? Basta entender e não decorar. A outra classificação, para mim, a mais importante de todas, e essa eu quero que vocês foquem aqui comigo e não deixem de entender muito bem. Assistam esse vídeo 30 vezes se for necessário, mas entendam esse tipo de classificação. Por quê? Porque esse tipo de classificação que levará vocês a explicar para o responsável o qual e como essa fratura aconteceu. Então, qual e como aconteceu. Como assim? Eu sou bruxo? Eu vou conseguir identificar como quebrou? Sim, você conseguirá identificar como quebrou. E decidir por imobilizar ou não, ou operar. Vem novamente a nossa pergunta. Tá? Então, como que é essa classificação de acordo com a linha de fratura? A fratura ela pode ser transversa ou transversal. Tá? O que é uma fratura transversa? É aquela fratura em que eu tenho uma linha transversal em relação à linha principal do osso. Tá? A literatura fala de uma linha em torno de no máximo 30 graus. Eu gosto de classificar de uma linha reta, praticamente 90 graus. Então se você olhar, ó, aqui eu tenho a estrutura do osso e tenho uma linha transversa ao osso. Tem uma fratura transversal, praticamente 90 graus.
tá? Mas eu posso ter uma pequena inclinação com uma linha reta que também vai ser classificado. Mas, pessoal, guardem na cabeça de vocês. 99,99999% das fraturas transversas vocês irão isso aqui, ó. Isso que vocês verão, tá? E eu tenho certeza que quem está assistindo aí já ligou, já lembrou de alguma fratura que atendeu com essa classificação. Então, a primeira classificação por linha, fratura transversa. Segunda é chamada fratura oblíqua. O que é oblíqua? É uma fratura que tem uma angulosidade em relação ao plano do osso. Então, transversa, olhem para mim, transversa e oblíqua. Oblíqua, ela deslocou. E esse oblíquo pode ser uma oblíqua curta ou uma oblíqua longa. O que é uma oblíqua curta? É aquela que eu tenho um deslocamento pequeno daquela linha da fratura. Então, um deslocamento que também, falando em ângulos, eu não acho necessário, fica entre 45 e 90 graus. Então, eu acho bobagem a gente classificar dessa forma. Eu prefiro falar que é uma fratura transversa que deslocou-se um pouquinho, ó. Tornou-se de forma oblíqua em pequena porção. Tá? Ah, Mário, mas fica meio empírico. Como que eu consigo classificar, então, certinho? Eu vou medir aqui o diâmetro do meu osso. Se essa fratura aqui for menor do que o diâmetro, ela é uma fratura oblíqua curta. Se essa linha aqui ela for igual ao diâmetro ou 2 vezes o diâmetro, eu tenho uma fratura oblíqua longa. Tá? Então, a fratura oblíqua longa, se vocês observarem, a linha dela é muito mais inclinada. Então, a gente pode vir aqui, medir ou aferir esse espaço. Vamos dizer que aqui tem 1 centímetro, aqui eu tenho 3, ou seja, eu tenho 2 vezes ou mais, eu tenho uma fratura oblíqua longa. Precisa decorar? Não. Transversa, reta, oblíqua curta, um pouquinho deslocado, oblíqua longa, um deslocamento bem considerável. Então, recapitulando, transversa, oblíqua curta, oblíqua longa, e essa agora, espiral. O que é uma fratura em espiral? O próprio nome diz, espiralada. Uma fratura espiral é uma fratura que ela se tornou oblíqua, mas de forma tridimensional. Então é uma oblíqua que vai fazendo curva no osso. Se vocês observarem aqui, ela tem um desenho curvilíneo, ó. Ele é bem curvilíneo, ele começa lá e vai fazendo essa curva até lá embaixo. Não é uma linha reta de forma oblíqua. Então prestem bastante atenção, porque essa é a forma da gente confundir mais com a oblíqua longa, a forma espiral. Então, observem. Uma dica que eu vou dar para vocês, daqui a pouquinho vai chegar, tá? É vocês observarem o raio-x crânio-caudal e o médio lateral. 2 projeções, nunca esqueçam disso. Porque na hora que eu observar na minha médio lateral, ou às vezes até na crânio-caudal, eu vou conseguir ver a medula do osso. Então calma que daqui a pouco eu vou pôr um raio-x, vocês vão entender isso. Mas é fácil você observar e não ver que é uma linha reta, uma linha que tem um deslocamento, que tem uma curva tridimensional. Faz uma curvinha no osso. Espiral. Fechou. Então, transversa, oblíqua, espiral. E para finalizar, a cominutiva. O que é cominutiva? Todo mundo já deve ter ouvido falar. É aquela fratura que tem vários pedacinhos de ossos. Tem vários fragmentos ósseos. Então a cominutiva é aquela que eu consigo olhar para ela e falar, vixe, tem mais de 3 fragmentos aqui. Então a partir de 3 fragmentos ou mais, eu tenho uma fratura denominada cominutiva. Tá? Ah, Mário, não entendi. Como assim fragmento? Se você olhar uma espiral, ó, tem um fragmento aqui chamado de proximal e o outro grandão aqui, fragmento distal. Ah, tem um a mais, é denominada cominutiva, tá? Aqui, mais uma vez, eu coloquei o exemplo, a fratura por projétil. Então, você vê aqui, tem um projétil, tem uma bala de revólver aqui, alguns pedacinhos aqui de chumbo, e ela atravessou, ó, causando toda a destruição dessa região óssea, onde a gente vê vários pontos de pedacinhos de ossos. Então, eu tenho uma fratura cominutiva, tá? E aí, você me falou que eu vou conseguir falar como que aconteceu a fratura? Sim, vamos. Né, o tutor chega pra você, você fala assim, porventura ele agarrou a patinha num buraco? O cara vai olhar pra você e falar, meu Deus, é um bruxo? Né? Ele sabe muito? Não, gente, vamos pensar na física. Por que acontecem as fraturas? Começando, a gente falou, troca de energia. Se eu tenho troca de energia, eu tenho força envolvida. Então vamos lá, quais forças que podem estar envolvidas no meu osso? A primeira delas, uma força chamada de tensão. O próprio nome diz tensão ou tração, é a mesma coisa. Tracionar, puxar,
esticar. Então, se o meu osso sofreu uma tensão, eu vou causar uma fratura que a gente já estudou, que é quem? A fratura transversa. Então chegou para vocês esse membro aqui. Você olhou e falou, putz, é uma fratura transversa. Provavelmente aconteceu uma força de tensão, uma força de tração. Então você pode perguntar para o tutor, você puxou seu cachorrinho pelo braço? A criança estava brincando, girando ele? A criança estava tentando tirá-lo de algum ambiente, da casinha? Tá? Ela puxou, tensionou, fraturou. Claro que eu posso ter alavancas levando a esse tipo de fratura, mas na maioria das vezes uma fratura transversa com alavanca, eu vou ter mais fragmentos ósseos. Quando ela é certinha assim, provavelmente eu tenho uma tensão que aconteceu ali. Tá? Então fica fácil de você entender. Por isso que é transversa, é retinha. Foi para um lado, para o outro, lados opostos, forças cada uma para o lado. Tá? Uma outra força, chamada força de compressão. É o contrário da tração. Agora é a compressão. Eu estou apertando o osso. Então esse osso, por exemplo, chegou pra gente lá um cãozinho com uma fratura oblíqua, foi compressão, com certeza absoluta. Uma força de tensão não causa uma fratura oblíqua. Ela não escorrega. Então, para acontecer uma oblíqua, eu tenho que comprimir. A partir do momento que eu comprimo, olha o que acontece. Escorrega o fragmento ósseo, ele quebrou e escorregou. Então é aquele palitinho de picolé que você está apertando, ele está dobrando, quebrou, tá? Então, gente, fraturas com forças de compressão, eu vou ter uma linha, tá? Que não é uma linha reta, é uma linha oblíqua e teria uma classificação de uma fratura oblíqua. Então, para vocês entenderem mais, observem essa tíbia aí. Eu estou espremendo ela lá em cima e estou espremendo ela lá embaixo. Espremi. Chegou um momento que isso aqui vai quebrar e vai escorregar. Por isso é chamado de fratura oblíqua. Então, fraturas oblíquas, forças de compressão. E se foi um cachorrinho que você pisou em cima dele, a compressão foi muito grande, foi muito pesada, eu tenho uma fratura cominutiva. A força foi tão grande de cima para baixo, de baixo para cima, que esmagou, que espremeu. Pega um queijo e aperta ele desfaz. Então eu tenho uma fratura cominutiva. Agora pega um pão, legal esse exemplo, pega um pão e puxe um pedaço para cada lado, um pão redondo, né, de hambúrguer, puxa um pedaço para cada lado, uma parte para cada lado, ele vai rachar no meio. Agora espreme ele vai farelar, ou espreme o queijo, ele vai esfarelar, tá? Então por isso que fica fácil da gente entender que foi uma força de compressão atuante ali sobre aquele osso, beleza? Arqueamento. Qual é uma força? Essa é uma força em que eu tenho, o próprio nome diz, um arqueamento do osso. Então é aquele paciente que estava em cima da cadeira e pulou no chão. Na hora que ele pulou, ele pisou, o pezinho encostou no chão e o peso levou ele para frente, fazendo isso. É como se eu amassasse, dobrasse o bracinho dele. Então eu tenho aí uma força de arqueamento. Se vocês pensarem comigo, o arqueamento, olha aqui, em cima tá abrindo. Então eu tenho força de tração, uma força para cada lado. E dentro eu tô comprimindo, uma força de compressão. Então ele vai abrir em cima e fechar embaixo. Lembra que uma força de tração, eu tenho uma fratura em linha reta, né? Uma fratura reta praticamente. E a força embaixo de compressão, eu tenho uma fratura oblíqua. Então nós vamos ter aqui, uma fratura onde eu vou ter uma linha reta e uma fratura oblíqua. Então tenho uma fratura transversa e um pedacinho oblíqua, igual a gente está vendo aqui, Nesse primeiro modelo a gente tem transversa aqui, porque aqui foi tensionado, e aqui tornou-se uma oblíqua para cima e uma para baixo. Por quê? Arqueou. Vão ter fraturas cominutivas por arqueamento? Muito difícil, tá? E a espiral, que é aquela tridimensional que faz um espiral no osso? Não tem jeito de formar uma fratura espiral em que o paciente não foi submetido a uma força de torção. O osso dele foi torcido, girado. Se ele foi torcido ou girado, ele tem um eixo, você girou, ele estourou. Lembra que eu falei que eu ia dar uma dica para vocês entenderem, que vocês vão ver a medula? Olha aqui nesse raio-x. Olha a medula aqui dentro, Você consegue ver um tubo. Se fosse uma fratura oblíqua, vocês não viriam um canudinho aqui furado, um tubo. Vocês veriam uma linha reta.
Então tá fácil, ó, essa é uma fratura em espiral. Por que que ela aconteceu? Esse paciente estava no colo do dono, a campainha tocou, ele pulou do colo, caiu no chão e virou rapidamente para ir atender a campainha. Ele girou o osso no chão. Ou então é aquele frisbee que você jogou pro cachorro, ele pulou, a bolinha, ele pulou na hora que ele caiu no chão, ele apoiou o membro e girou sobre o membro para ir até o tutor, torceu. Ou aquele cachorrinho que estava no sítio correndo, pisou dentro de um buraco, torceu. Entendeu? Então vocês lembram quando você fala, ai, torci minha perna, né? Torci meu membro. Por quê? Porque você girou sobre um eixo. Se o seu osso não aguentar aquela força que foi exercida, vai fraturar na forma de espiral. Então viu como é que fica fácil a gente entender as fraturas entendendo as forças? E olha só, não é muita coisa. É tração, compressão, arqueamento e torção. Acabou. Resumão fácil. Tá? Então resumão. Forças de tração, puxei para um lado e para o outro, eu tenho uma fratura transversa. Uma fratura oblíqua, eu obrigatoriamente tive que espremer, então eu tenho uma compressão levando a fratura oblíqua. Fratura em espiral tem que girar, e uma fratura cominutiva, geralmente eu tenho forças muito grandes, geralmente de compressão. Cominutiva, vamos voltar agora na classificação. Transversal, linha reta. Oblíqua, linha oblíqua. Espiral, linha espiral. Cominutiva, de 3 a mais fragmentos ósseos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e aqui eu tenho vários. Em uma classificação ainda mais moderna, a gente teria a cominutiva redutível e não redutível. Mas não vem ao caso. Dá para reduzir ou não dá, mas não vem ao caso. Eu quero que vocês só lembrem da transversa, oblíqua, espiral e cominutiva. Gente, acabou. Vocês classificaram todos os tipos de fratura da vida de vocês. Vocês estudaram 5 anos para aprender em minutos. Tá? Se você olhar para um raio-x agora, vocês vão lembrar de mim e falar, pô, o Renal falou isso. E vocês vão saber classificar porque o tutor gosta que você explique. Tá bom? Então agora que nós entendemos como acontecem as fraturas e quais são elas, nós vamos falar assim do devo operar ou devo imobilizar. Então, se eu opero ou imobilizo, para que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo que eu estou fazendo isso? O objetivo é tratar essa fratura. Para quê? Para o meu paciente voltar a pisar, ou seja, ter recuperação funcional do membro, voltar a andar. Um apoio que nós queremos hoje, ao contrário de antigamente, um apoio precoce, ou seja, já pisa logo, operei hoje, mobilizei hoje, eu quero que ele ande amanhã, eu não quero ele preso. E um apoio completo. Não adianta também eu colocar um fixador, ou eu colocar uma placa, ou eu fazer uma imobilização e ele pisar na pontinha do pé, ou só na beiradinha lateral, ou só no cantinho medial. Não adianta, eu quero ele pisando completamente, eu quero esse paciente andando como se ele não tivesse acontecido nada. Então o nosso objetivo é fazer ele andar, fazer ele pisar completamente e andar o quanto antes. Tá? Antigamente tinha que prender e deixar esperando. Não. Então, importante a gente entender, para eu saber se eu vou imobilizar, é que para eu fazer isso acontecer, para ele pisar, para ele andar, para ele ter precocidade no processo, eu tenho que saber que aquele osso precisa colar, ele precisa cicatrizar, né? Ele precisa consolidar. E como que isso acontece? Também não é simplesmente vou enfaixar e vou resolver o problema. Não, eu preciso entender. Vou enfaixar, mas tem que colar. Vou operar, mas tem que colar. Colar no sentido de consolidar, tá, pessoal? Então, o que eu preciso saber para saber se ele vai ou não cicatrizar? Primeira coisa, eu preciso saber como que acontece a cicatrização. Ninguém sabe. Coisa também boba, fácil e muito inteligível. Então, para você explicar para o tutor, quando ele te perguntar, doutora Mariana, por que quando o Bob tinha 3 meses, a senhora imobilizou e ele rapidinho, em 15 dias ele cicatrizou, ele já estava correndo, e hoje que ele tem 5 anos, a senhora fez imobilização de novo, já tem 2 meses e nada até agora de colar esse osso, doutora Mariana? Você vai olhar para ele e falar, putz. Então, o que eu preciso saber? Quando ele era filhote, eu tenho uma consolidação muito mais rápida. Por quê? Vamos entender, tá? Então, basicamente, gente, o osso, ele consolida tendo 3 fases principais. Uma primeira fase é chamada inflamatória. E aí entra uma briga gigante. Quando o paciente chega na sua clínica, onde você trabalha, e o tutor acabou de atropelá-lo, o que a gente faz? Anti-inflamatório e analgésico, interna. Não. Aconteceu um atropelamento imediato, nas
próximas 6 horas, não entre com anti-inflamatório. Tem até quem fale 8 horas. Porque você vai inibir a fase inflamatória, você vai retardar o processo cicatricial ósseo. Então, anti-inflamatório depois de 6 a 8 horas. Tá? Porque a primeira fase, uma das mais importantes, fase inflamatória. Tanto que é uma fase muito rápida. É uma fase que ela acontece aí, no máximo na primeira, segunda hora, terceira hora. Tá? E ela se inicia imediatamente após o trauma. Então o cachorrinho caiu do colo, quebrou o rádio. Aquele momento o organismo já fala, vamos inflamar aquele local. Ele inflama, tá? Para quê? Para proporcionar uma migração de células para ali, para aumentar a celularidade e aumentar a quantidade de material que eu preciso para consolidar. Tá? Então, o que acontece? Acontece um processo inflamatório, uma necrose. Necrose, aporte de oxigênio cai. O organismo fala, peraí, deixa eu começar a formar vaso ali. Então, com a falta de oxigênio, o organismo começa a mandar vasos, da musculatura principalmente. Então, começa a ter muito mais vasos. Você não vê quando quebra, fica muito vermelho, o hematoma gigante, né? Porque começa a ter migração de vaso para ter quem? Mais células ali. Então, é uma forma inteligente do organismo levar as células para lá. Tá? E aí? Então, rompeu-se o vaso. Eu tenho lá coágulo de sangue. O coágulo de sangue tem quem? Células. Mais um motivo para você não lavar uma ferida, uma fratura, porque chega lá para você uma fratura, você quer lavar, tirar o coágulo, então você está operando, quer tirar o coágulo, não tire. O coágulo é rico em células. Tá? Então, essa imagem que eu coloco aqui é para mostrar para vocês exatamente esse processo do nosso sábio organismo. Eu tenho aqui um osso fraturado e olha quantos vasos sanguíneos eu tenho na sua superfície. O osso, pessoal, ele não tem vaso próprio. Tá? Ele tem vasos que vêm de outras estruturas, principalmente de músculos. Eles vêm dos músculos e entram ali pelos forames, né? E vão nutrindo o nosso osso. Então o osso ele não tem capacidade de autonutrição, ele precisa de vaso sanguíneo de fora. Por isso que o organismo entra lá na inflamação, necrose, baixa oxigênio para o organismo falar, deixa eu mandar vaso para oxigenar lá. E aí vem esse tanto de vasinho. Então esse tanto de vasinho leva a um tantão de células que vão levar à regeneração. Tá? Então, primeira fase inflamatória tem um tanto de vaso, formou um coágulo, um tanto de vaso. Tive aqueles vasos ali, quem tá lá? Polimorfonucleados, mononucleados, tá? Células inflamatórias, que levarão à migração de vasos, que levarão à migração celular. Quais células? Temos os fibroblastos, os condroblastos e os osteoblastos, principalmente. Então, no 7º dia, mais ou menos, aconteceu a inflamação. Aí eu vou começar a ter o quê? O que a gente chama de consolidação. Então, a consolidação ou regeneração, eu tenho, primeiramente, os fibroblastos começam a aderir àquela falha, que é a fratura. Então, tem uma fibrose. Formou aquela fibrose. Então, por isso que você já deve ter ouvido falar assim, ainda não tem um calo duro, tem um calo mais mole. É um calo fibroso. Então, o primeiro calo a ser formado, o calo fibroso. O organismo começa a depositar cartilagem e forma um calo cartilaginoso. E esse calo cartilaginoso começa a sofrer uma deposição de cálcio, de matriz óssea, né, matriz osteoide. O que nós vamos ter? Um calo ósseo. Então por isso que é fibrose, cartilagem, osso. Quem já opera, quem faz ortopedia sabe que na hora que você abre está cheio de fibrose depois de um determinado tipo de tempo. Então aquilo ali o organismo tenta consolidar, indiferentemente se você vai colocar uma tala ou uma cirurgia, ele tenta consolidar de alguma forma, tá? E quem é importante pra gente, principalmente, são os osteoblastos. Então aquela fase inflamatória, eu tive migração celular para lá. Agora que eu tenho um tanto de célula que está formando o calo, o organismo começa a fazer a fase de reparação. Então, primeira fase, inflamação, e agora reparação. Começou a trabalhar, começou a colocar os tijolinhos no lugar. Primeira fase, o caminhão levou os tijolos, agora eu tenho o tijolo começando a formar meu calo. Tá? Normalmente acontece com uma semana e meia após o trauma. Por isso que quanto mais tempo passar, pior fica, mais difícil para a gente operar ou imobilizar. Tá bom? Então tenho células lá pluripotentes. Essas células, como eu falei para você, fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, estão formando o calo. Calo fibroso, calo cartilaginoso e calo ósseo. Tem um tanto de vascularização que está nutrindo aquelas células. Começou a formar o nosso calo, gente, eu vou finalizar em quem? No calo ósseo. Então, por isso que quando você faz um raio-x, você vai ver isso aqui. Então, olha para vocês verem essa fratura, ninguém fez nada, o organismo foi lá e formou um calo ósseo.
Ele fez aquilo, inflamou, formou calo fibroso, formou cartilagem e endureceu. Por isso que a gente teve aqui um calo ósseo, mas está tudo torto, fora do lugar, que são os problemas maiores que nós vamos ter fazendo uma imobilização inadequada. Viu por que ter que entender a fase de cicatrização? Porque se eu esperar demais para fazer a imobilização, já está formando calo, não vou conseguir movimentar, vai consolidar errado, tá? Então, inflamação, reparação e remodelamento. Então, 3 fases da consolidação, tá? Então, o que é o remodelamento? Primeira fase, inflamou, segundo, formou calo. Imagina se não tivesse remodelamento. Todo paciente ou nós, pessoas que tivéssemos fraturas, a gente seria uma máquina de bolas, né? Porque eu fraturei o braço, formou um calo. Fraturei a escápula, formou um calo. Fraturei a mandíbula, formou um calo. Eu ia todo cheio de bola de osso para o corpo inteiro. Então o organismo é inteligente. A última fase da cicatrização óssea, ele vai mandar células lá para o calo ósseo que foi formado, principalmente quais células? Os osteoclastos, que são células de remodelamento. Então os osteoclastos vão fazer o quê? Vão pegar aquele osso e comer. Lembra do Pac-Man? Vai começar a comer igual um Pac-Man ali para deixar o osso alinhado, para não ter mais aquelas bolas ósseas, aqueles calos proeminentes. Então, aí nesse momento que eu tenho, ou vai ter uma recuperação, um remodelamento, ou eu vou ter uma falha, tá? Falha de que forma? Tendo o que a gente chama de união retardada, má união ou não união. Então, fiz uma imobilização, não colou, eu tenho essas falhas, tá? Vamos falar delas rapidinho. Resumão então, primeira fase, inflamação, vasos sanguíneos indo para cá. Segunda, vieram os vasos sanguíneos, tem quem? Células reparando aqui a região. Terceira fase, tenho a formação de calos, né? Segunda e terceira fase de reparo. E quarto, eu tenho o remodelamento. Inflama, repara, remodela. Ponto. E para vocês verem, ó, o remodelamento é o que mais demora. Com o tempo, a gente acha que o osso que demora a cicatrizar, né? Ele não demora a cicatrizar, ele demora a ser remodelado. Bom? Então, para vocês terem um pouquinho de noção, olha que legal esse filme aqui que fala sobre a cicatrização. Vocês viram que legal? Né? O osteoblasto vai lá, forma tudo bonitinho, consolida, forma o calo. O osteoclasto depois vem e vai dando a faxininha, vai fazendo aquela recuperação, tá? Então, gente, a consolidação ela acontece dessa forma. Inflama, regenera e depois remodela, tá? Então essas 3 fases são as mais importantes, por isso que eu preciso saber
Eu preciso entender para saber se eu vou ter ou não uma consolidação. E para essa consolidação, lembra que eu falei da doutora Mariana, que quando o Bob era novinho, ele cicatrizou muito mais rápido quando ele depois era adulto? Por causa disso, o filhote, né, a idade do paciente, ela vai interferir diretamente na consolidação óssea. O filhote, ele tem muito mais células naquele local, as células tronco estão em formação, a gente tem vascularização mais acentuada, né? Então o filhotinho, ele tem muito mais capacidade de adaptação celular ali e formação de um calo mais rápido, tá? Quanto mais idoso, maior a chance de eu não conseguir cicatrizar esse osso rapidamente. Por isso que filhote cicatriza mais rápido do que um adulto, tá? Então, idade interfere diretamente. Outro fator que interfere na consolidação, nutrição. Não queiram vocês fazer uma tala no paciente que chegou, acabou de ser atropelado, mas é um paciente nesse porte aqui, ó, dessa primeira imagem, né, completamente magro, esse outro gatinho aqui também magrinho. Não adianta, você acha que isso aqui vai consolidar, coitadinho? Ele não tem alimento nem para ele viver, ele não tem energia nem para ele sobreviver. Imagina energia para formar calo, para formar cicatrização. Então ele vai demorar muito mais, ele não vai ter uma recuperação tão legal. Então eu tenho que melhorar muito a parte nutricional e entender que ele vai demorar para cicatrizar. Tá? Agora, um paciente rígido, um paciente alimentado, um paciente nutrido, ele tem maiores chances. Então, quando for comparar, logicamente saberemos que esses pacientes aqui vão recuperar muito mais rápido do que os outros dois iniciais. Outro fator que interfere na nossa cicatrização, doença sistêmica simultânea. Por que eu tenho que saber disso? Porque chegou um paciente para mim fraturado que ele tem hipotireoidismo. Eu vou lá e vou fazer uma tala. Ele vai demorar 150 mil anos para consolidar. O tutor vai ficar pé da vida e vai te processar. Então eu tenho que entender, chegou um paciente que tem uma suspeita de hiperadrenocorticismo ou síndrome de Cushing, hipoadrenocorticismo ou síndrome de Addison, hipotireoidismo, hiperparatireoidismo, hipertireoidismo, doenças hormonais em geral, eu tenho alterações de tempo de consolidação óssea. Então, os meus pacientes que eu recebo com problemas hormonais, eu sempre faço uma bandagem de conforto. Sabem vocês o que é uma bandagem, o que é uma tala, o que é a diferença entre elas? Então a gente precisa saber isso, né? Eu faço uma bandagem de conforto, a minha endócrino vai estabilizar aquele paciente e eu vou obrigatoriamente operar. Não adianta querer fazer imobilização em paciente endocrinopata, porque a chance de consolidação é muito pequena. Você vai causar danos, que nós vamos falar sobre eles. Tá? Doenças infecciosas simultâneas. Então eu tenho aqui, por exemplo, leishmaniose. Tá? A leishmaniose leva à deposição de imunocomplexo articular, ósseo. Então não tem consolidação muito bem feita. Tá bom? Então cuidado com doenças concomitantes. Não pensem na fratura como um ser único. Pensem no paralelo. Pensem o que mais pode ter aqui a não ser a fratura. A fratura depois eu resolvo. Ok? A consolidação, ela também é diretamente interferida por tipos de fratura. Então nós falamos, lembra? Quem lembra dessa aqui? Falem com vocês aí, ó. Uma cominutiva, perfeito. Essa, uma oblíqua curta, isso, e transversa. Beleza. Então, esses três tipos de fratura, eles vão interferir diretamente na consolidação. Quanto mais fragmento ósseo, pessoal, mais difícil eu vou ter uma consolidação. Né? Eu preciso unir mais pedaços de ossos ali. O movimento, ele atrapalha a consolidação, que a gente chama de instabilidade. Então, quanto mais instável, quanto mais movimento, mais tempo vai demorar para cicatrizar. Então, adianta eu fazer uma tala nesse tipo de fratura aqui, ó, cominutiva? Não. Porque eu não vou... O que a tala faz? Imobiliza. Eu consigo imobilizar um tanto, é a mesma coisa eu tentar imobilizar um angu, eu tentar imobilizar uma gelatina. É mole, não tem suporte. Não consigo, é cirúrgico. Então o tipo de fratura ele vai me mostrar, Mário, dá para operar, dá para imobilizar. Não, não dá. Por exemplo, esse tipo de fratura aqui, ó, é uma fratura muito distal, então a posição no osso também vai importar. Então uma fratura que pode ser no seu terço inicial ou terço médio, que chama de diafisário, ou metafisário epifisário, são fraturas que vão variar a sua consolidação. Quanto mais próximo das articulações, mais difícil irá ser a consolidação. O tipo de osso, então também não adianta falar que um osso, uma fratura no braço, vai demorar muito mais do que uma fratura no dedo.
ou que uma fratura na boca vai consolidar muito mais rápido do que uma perna. Tudo vai depender desses fatores que eu falei e da estrutura óssea. Então é claro que uma fratura de mandíbula é uma região que tem muita movimentação, só que é um osso que tem muito osso esponjoso, vai ajudar. Tá? Eu pego um fêmur em relação ao metacarpo, o fêmur tem mais movimento, então vai demorar mais. Eu pego um húmero aqui na região mais proximal dele, tem muito tecido esponjoso, ele vai regenerar mais rápido. Então o tipo de osso também vai interferir. Não adianta falar para o cliente, vai demorar 15 dias. Não, depende. Tá? Então o tipo de osso também vai interferir diretamente. E o tipo de fixação que a gente vai escolher. Será que eu vou colocar tala? Vai resolver? É uma fratura muito próxima à articulação. Não vai resolver. Mas é uma fratura em terço médio de fêmur, eu usei um fixador externo de forma completamente errada. Eu operei. Não vai resolver, não adiantou ter operado. Fez merda, tá? Aqui, eu coloquei uma placa e um pino. Opa, beleza. Era uma fratura que me pedia para colocar uma placa e um pino? Sim, porque a fratura, gente, a classificação dela, ela vai me falar, ponha tal fixador. Por exemplo, uma fratura cominutiva, vamos pensar nessa imagem dessa tíbia aqui, ó. Tem uma fratura onde eu tenho vários fragmentos, ó, tem vários fragmentos aqui, ela tá cominutiva. Não adianta eu colocar um fixador aqui em cima e um aqui embaixo, que vai ficar tudo movimentando. Eu tenho que pôr um fixador em que eu vou estabilizar, aqui vai ficar rígido, e eu vou ficar firme aqui em cima e aqui embaixo. Eu não estou causando nenhum tipo de tensão em cima da minha área de fratura. Eu aliviei, o que a gente chama de strain. Tá? O strain ali, ele é importante, eu não posso fazer muita força nos meus fragmentos porque eles podem não consolidar. Então cada fratura vai me pedir um tipo. Isso aí já é uma parte de estudo de implantes. Tá? Nós não vamos falar muito nisso. Eu quero que vocês foquem aqui foi uma fratura cominutiva. Será que dá para eu usar um implante ou será que eu faço uma imobilização igual no meu coleguinha aqui embaixo? Então, será? Então, vamos entender agora. Já que vocês já sabem praticamente tudo de ortopedia, vamos entender o que eu preciso fazer então para cicatrizar o osso, para reduzir uma fratura. Eu preciso imobilizar e neutralizar as forças que estão atuando ali. Então, já que vocês agora lembram da tração, compressão, rotação ou torção e arqueamento, a minha imobilização tem que anular essas forças. Porque se eu tenho uma fratura, eu ponho uma tala, mas essa fratura continua tendo um movimento de girar ou de rotação, a minha tala não vai impedir esse movimento, não vai cicatrizar. Então eu tenho que anular todas as forças que estão atuando sobre aquela fratura, tá? Então as forças que atuam sobre a fratura, a gente vai entendê-las para poder imobilizar. Então olha aqui, ó. Eu tenho uma fratura aqui incompleta. Essa fratura incompleta, se eu colocar uma tala, eu consigo impedir que ela avance, porque não vai ter arqueamento, não vai ter compressão. Então eu consigo imobilizá-la. Uma segunda fratura. Ó, transversa. Se eu colocar um imobilizante aqui, ó, eu não tô uma tala, eu não vou inibir essas forças tanto proximal quanto distal, consigo inibir. Nesse outro caso, eu tenho aqui uma fratura oblíqua, lembra? Ó, se eu colocar uma tala só aqui atrás, ela vai cisalhar aqui, ela vai escorregar. Então eu tenho que pôr uma tala atrás e uma tala na frente, para ela não cisalhar. Para os lados ela não vai. Pensei na força de novo. Vamos continuar pensando na força. Ó, uma fratura oblíqua longa, tá? Mesma coisa, eu tenho que colocar uma tala aqui e uma tala caudal, impedindo o cisalhamento, o escorregão dos fragmentos. Estou anulando a força. Vamos para a próxima. Espiral, lembra? Girou, vi a medula, torceu. Adianta eu colocar uma tala aqui e uma aqui? Ela vai escorregar aqui e escorregar do outro lado. Então eu tenho que colocar uma tala aqui, cranial, caudal, lateral e medial. Eu tenho que cercar a minha fratura para ela não girar. É onde o pessoal erra. Eles colocam 2 palitinhos. Então tem que colocar nos 4 pontos para ela não girar. Se fosse um arqueamento, só na frente e atrás. Arqueei, ó, anulei. Girou todos os sentidos. Tenho que anular aquela força, tá? E cominutiva, será que dá, né? Essa aqui é uma oblíqua. E cominutiva, será que se eu tiver uma fratura agora cominutiva, várias, será que se eu colocar um imobilizador aqui,
caudal, cranial e lateral eu vou resolver? Provavelmente não, porque os fragmentos não estão tendo contato entre eles. Então, eu consigo eliminar todas as forças aqui? Não. Tá? Não consigo. Eu tenho um arqueamento aqui e tem uma compressão. Ó. Então, todas essas forças eu tenho fragmentos. Se eu imobilizar, aqueles pedacinhos de ossos vão se separar, eles não vão ter contato. Por isso que não dá pra gente imobilizar uma fratura cominutiva. Tá? E aí eu fui lá e imobilizei uma fratura cominutiva. Eu vacilei. Por quê? Porque existe tempo de cicatrização e existe forças que eu tenho que anular. Lembra que eu falei do filhotinho cicatriza muito mais rápido do que o adulto? Então, se o filhotinho consolida muito mais rápido, eu tenho que entender que às vezes eu posso imobilizar, que vai ser muito mais tranquilo. Porém, gente, eu tenho classificações, por exemplo, olha aqui, abaixo de 3 meses, uma fratura demora em torno de 2 a 3 semanas. Com placa demora muito mais, porque fica muito rígido. Então será que vale a pena eu esperar muito mais tempo, um filhote é super agitado, por uma placa, do que fazer uma imobilização? Talvez a imobilização seja melhor. Então você tem que entender que um filhote cicatriza mais rápido do que um adulto, que cicatriza mais rápido do que um idoso. Se você fez uma imobilização errada, onde tem movimento, eu posso ter uma má união. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque às vezes a gente quer imobilizar tudo. E a gente faz uma cagada, a gente faz um erro, que o tutor vai te questionar, você fala, não, é porque a fratura era contaminada, porque ele pulou demais, porque você não cuidou no pós-operatório. E na verdade não é isso. Na verdade nós fizemos uma coisa que não era para ser feita. Então eu fiz uma imobilização, como eu falei para vocês, que não estabilizou as forças, teve movimento. Se tem movimento, você tem uma xícara que quebrou a alcinha, você colou, mas você soltou. Ela não cola, eu preciso de contato, né? Então não colou, teve o quê? Uma não união. Se eu fiz uma imobilização aonde eu não consegui coaptar de forma adequada e anular as forças, tem uma não união, não vai colar, o osso não vai cicatrizar. Então quando que eu causo uma não união? Com imobilizações inadequadas. Eu imobilizei, mas eu não neutralizei a força de torção. O osso continuou com a imobilização mexendo e torsionando. Esse movimento, o organismo fala, eu não vou formar calo, tá solto, eu vou absorvê-lo. Tá? Então, cuidado, porque eu tenho instabilidade. E aí meu paciente vai ter isso, ó. Então eu tive aqui uma não união. Aqui também, ó. Não, então lembre-se, não união é não colar. E o osso começa a sumir, porque tem movimento. Tá? Quando pega um sabão, né, e fica esfregando, tá tendo muito movimento, o sabão fica quietinho lá, ele fica muito tempo. Se você tá usando friccionando, você tá gastando ele. O osso aqui não tem contato, ele tá solto, ele vai gastar. Então, olha só, acontece o que a gente chama de não união, tá? Então, a gente pode ocasionar isso. Primeiro problema, de uma atadura mal feita. Segundo problema, má união. Eu consegui imobilizar, tá? Era uma fratura que me permitia imobilizar. Mas eu não soube imobilizar, eu fiz mal feito. O que vai acontecer? Vai acontecer uma colagem torta, uma consolidação inadequada. Então, por exemplo, tem gente que faz imobilização de articulação. A articulação, gente, tem movimento. Você não consegue imobilizar a articulação. Você pode colocar todo tipo de imobilizador possível externo, que lá dentro vai continuar mexendo. Então, fraturas articulares, como esse cotovelo, não pode ser imobilizado. Então olha aqui, tentou imobilizar uma articulação, colou torto, teve uma má união. Olha o membro desse paciente como é que vai ficar. Será que vale a pena a gente deixar? Às vezes a gente vira pro tutor e fala, não, pelo menos colou, né? Não, tadinho. Os outros membros vão sofrer mais aporte de carga e ele vai desenvolver doenças articulares degenerativas futuras muito mais breve do que imaginaríamos. É um filhote com artrose, tá? Então imobilizou errado, deu má união. E como que a gente mobiliza errado? A gente nem reduz. Tem que reduzir, tem que fazer tudo direitinho, sedar. Então olha aqui esse paciente, eu tenho uma fratura de fêmur bilateral. O tutor não tinha dinheiro, coitado, fiquei com dó, fiz uma imobilização errada. O que aconteceu? Uma má união. O paciente fica com o membro completamente torto, completamente consolidado de forma inadequada. Tá? Olha esse caso onde teve fratura, uma má união, levando a uma luxação de patela. Olha esse paciente andando. O vídeo tem uma qualidade ruim porque ele é mais antigo, mas eu fiz questão de colocar justamente para mostrar o impacto na qualidade de vida do paciente.
Isso é uma luxação de patela de grau 4, onde ocorreu uma fratura momentânea, inicialmente, consolidou errado porque foi feita uma imobilização errada, e o meu paciente teve o que a gente chama de varos e valgos. Levou a luxação de patela, perdeu a qualidade de vida. Então, casos de má união, a gente tem toda hora. E você acha que consolidou assim tá legal? Não, tá torto, tá tendo desvio. Aqui, o cara fez uma tala, né? Ele nem pensou em fazer um raio-x pós para ver se a tala que ele fez ficou legal. Então, olha o que aconteceu. Ele imobilizou torto. Vai consolidar? Vai, mas vai ficar o membro torto. O paciente vai ter o que a gente chama de desvio angular, vai sobrecarregar o ombro, o cotovelo, vai ter problema grave futuramente, tá? Então olha o que simplesmente a galera faz. Pega os palitinhos, coloca um na frente e um atrás, põe a bandagem, tá? E imobiliza. Ah, que legal, fiz uma tala. Esse paciente com um mês vai andar, vai torto. Olha como é que fica torto. Então eu tenho que tentar reduzir essa fratura, eu tenho que anestesiar o paciente, eu tenho que remover, tenho que movimentar os fragmentos e alinhá-los. Porque se eu colocar uma tala de forma desalinhada aqui, ó, o organismo vai falar, beleza, eu vou formar um calo. Só que dentro daquela orientação errada. Forma uma má união. E aí, o que nós vamos falar com o tutor? Olha aqui. Ficou assim, ah, legal, pelo menos ele tá andando. Né? Que bacana. E o tutor vai olhar para você e falar, beleza, a gente conversa no juiz. Tá? Conversa no juiz, você vai tomar um processo, mas pelo menos o seu palito que você usou é premiado, você vai ganhar um Game Boy. Tá? Cuidado, pessoal, com a utilização de talas. Então vamos fazer aqui uma conclusão, vamos finalizar. Quando então que eu sei que eu posso imobilizar? Quando os meus pacientes são jovens, beleza, eu posso imobilizar, mas não sendo fraturas articulares. Então tem que ser fratura em terço médio, paciente jovem, grande chance de sucesso. O score corporal, se for muito magro, se for deficiente, não adianta imobilizar. Então, se for um score corporal bom de um osso em terço médio, beleza. Sempre procurar se tem doença de base envolvida. Às vezes é um filhote, mas tem hemoparasitose. Não adianta, trata primeiro, tá? Vê qual osso que está acometido. Na literatura a gente cita que acima do cotovelo e acima do joelho não se imobiliza. Então, húmero, escápula, fêmur, pelve, geralmente não fazemos imobilização. Nós vamos falar disso, tá? Saber classificar uma fratura é importante, porque agora você sabe que é uma fratura cominutiva, você sabe me dizer que não pode imobilizar, porque tem muito movimento. Você sabe que não pode imobilizar de forma alguma articulação, porque tem muito movimento. Então, quando eu não conseguir anular as forças, guardem isso, não adianta imobilizar. Imobilize quando você fala, não, consigo alinhar e deixar aquilo ali rígido. Então, se a gente for fazer um resumão, basicamente é em terço médio, médio distal, fraturas transversas, oblíquas curtas e em paciente rígido, tá? Então, eu até coloquei aqui, ó, maior chance de sucesso em fraturas transversas e oblíquas curtas. Quando possível, imobilizar apenas fraturas abaixo do cotovelo e joelho. Não vai pra cima que não vai dar certo. Ah, tadinho, mas ele não tem condição. Infelizmente, não faça porque vai dar problema. Tá? Mas, Mário, por que acima do joelho e acima do cotovelo não pode? As articulações são articulações esferoidais lá no fêmur e no húmero. Então você tem movimentos para todos os pontos. Você não consegue imobilizar uma esfera. O fêmur vai continuar movimentando. E você, para imobilizar um membro, você precisa imobilizar uma articulação acima e um membro não, um osso. Você precisa imobilizar uma articulação acima e uma abaixo. Se eu tô lá no fêmur, qual que é a articulação acima da articulação do fêmur? Não tem. Coluna? Né? Húmero? Não tem. Então, já, o rádio, eu tenho uma articulação acima, cotovelo, uma articulação abaixo, punho. Beleza. Tá? Alerte sempre o tutor sobre possíveis danos, dermatite, lesões cutâneas, prurido, inflamação. Cuidado, avisem sempre. Não queira economizar para o tutor, porque pode sair caro para vocês, tá? Imobilizem quando for necessário. Por quê, gente? Porque isso aqui foram casos de imobilizações inadequadas. E meu caso, tá? Eu erro também, eu já errei muito também. Hoje a gente tem que entender um pouco mais, a gente tem que estudar um pouco mais para a gente evitar que isso aqui aconteça. Então, cuidado, imobilizem sempre quando for necessário e me permita esse tipo de posição, tá? Por isso que eu aproveito aqui o espaço, eu fiz um curso que eu vou dar em maio, não sei se até lá a gente vai conseguir, né? Mas em maio, porque eu quero ensinar o povo a fazer tala, bandagem, tipóia.
Por quê? Porque eu preciso entender como fazer de forma correta para evitar que os pacientes sofram processos que a gente viu daquela maneira ali, né? Perda de movimento, perda de membro. Então eu quero que as pessoas aprendam a fazer. E se a gente parar hoje para pensar, a gente não aprende a fazer tala e bandagem na escola. A gente às vezes não sabe nem o quanto apertar, às vezes aperta demais, causa necrose, causa compressão, tá? Então a gente precisa cada vez mais buscar conhecimento, que é essa oportunidade que a VetSmart está dando para a gente de poder saber um pouco mais sobre esse conteúdo, tá bom? Então, agradeço a vocês do fundo do meu coração, tá? Deixo uma frase muito forte de tudo isso que a gente falou, né? Que você é livre para fazer as suas escolhas. Você quer imobilizar, imobilize, quer operar, opere, mas lembre-se que você é prisioneiro das suas consequências. Então imobilize sim quando for necessário. Entenda quando precisa imobilizar e quando não precise. Assim, sempre quando necessário, olhem, assistem essa palestra, lembrem de novo, nó filhote, nó transversa, nó oblíqua. Esqueceu a classificação? Vai lá, olha de novo, porque isso vai ajudar vocês nas tomadas de decisões. Tá bom? Meu Instagram tá aqui, fiquem à vontade de estar lá comigo, posto um tanto de caso legal, posto um tanto de maneiras de bandagem, de tala, casos em discussão, tá? E tô lá para tirar dúvidas também. Qualquer tipo de dúvida, podem me mandar à vontade, que vai ser sempre um prazer enorme estar com vocês, ok? Muito obrigado pessoal da VetSmart, e desejo a vocês sucesso.